A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos chegando hoje na última lição dessa série de lições que nós estudamos. Eclesiastes, terminamos na semana passada, na lição de número 12, e hoje nós vamos pegar esse trecho aqui do livro de Cantares de Salomão na nossa lição de número 13. Então hoje nós vamos concluir essa série de lições nesses dois livros de sabedoria aí, escritos pelo sábio Salomão. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no Promessistas, nosso canal aqui no YouTube. Você se inscreve em nosso canal. Você também pode apertar aqui, clicar aqui do ladinho para o sininho, aquele sininho que notifica você toda vez que entra um vídeo novo no ar e você não perde assim nenhuma nova programação em nosso canal. Eu quero lembrar você também de lá no Instagram você seguir Promessistas Brasil. Lá no Instagram você pode seguir, você vai ficar também atualizado todos os dias sobre cada programação, assim como será também todos os dias abençoado com todos os conteúdos que são disponibilizados lá no nosso Instagram, Promessistas Brasil. Então, recado dado aí, você quando entrar lá no vou dar uma dica aqui, você quando entrar lá no Instagram, no Promessistas Brasil, se você estiver seguindo, ou se você começar a seguir agora, ou tiver algum post lá que te agrade, olha, compartilhe o nosso perfil aí no seu Instagram para que outras pessoas também possam passar a seguir o Promessistas Brasil e assim nós vamos chegar a atravessar aí os 10K, hein? Nós estamos aí na meta, e você vai ajudar nessa evangelização virtual. Então, não se esqueça, Promessistas Brasil lá no Instagram. Lição de número 13, você está aí com a sua Bíblia, sua lição bíblica. Nós vamos estudar o tema hoje, feito para durar. A nossa lição de número 13 vai falar sobre casamento, é isso mesmo, casamento. Então, separa aí a lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada, e agora vem o convite para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o tema é casamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Toda a nossa lição bíblica de hoje está desenvolvida para nós conversarmos sobre esse tão sério assunto. Afinal de contas, quanto tempo dura um casamento? Os dados estatísticos, eles dão conta de que nunca se casou tanto no Brasil como nos últimos anos. São centenas, milhares de pessoas se casando todos os dias. Mas sabe o que é interessante desse dado? É que ele também constatou que cerca de 60% desses casamentos terminam em divórcio. É isso mesmo. Nunca se casou tanto no Brasil, mas também nunca se divorciou tanto no Brasil. E às vezes a gente conversa assim, com aqueles noivos mais novos, e aí eles estão um pouco com dúvida, se casa, não casa, aí eles dizem assim, mas a gente vai tentar, né? Se não der certo, separa. Não é assim não, Zé. A vida não é desse jeito, não. Você já imaginou se tudo na nossa vida nós pudéssemos ficar testando para ver se vai dar certo? E é aí que a palavra de Deus entra na nossa vida para nos ajudar a nos pautar, a nos conduzir pela verdade da palavra de Deus. E esse é o objetivo da lição bíblica de hoje. A lição bíblica de hoje, ela vai nos apresentar o casamento como uma bênção de Deus. O casamento é uma... você que é casado aí, isso aqui não é segredo, você sabe disso. O casamento é uma bênção. Agora,
viver o casamento, você sabe que precisa de sabedoria, né? Não é porque é uma bênção que não tem as dificuldades, mas esse objetivo também nos levará a entender que, a despeito de todas essas dificuldades, o casamento foi constituído por Deus para durar. Isso mesmo, para durar, tá? E aí nós vamos então fazer esse contraponto com essa ideia moderna de casamentos descartáveis, né? De casamentos dissolúveis, né? Como se casar fosse apenas um ritual qualquer, um dinheirinho ali que a gente gasta, uma festinha para a família, aquela brincadeira, né, de ter casa, de ter uma casa, né, de ter que fazer comida, lavar louça. Aí você cansa da brincadeira e resolve voltar para a casa da mãe. Mas a palavra de Deus hoje vai nos orientar que o casamento foi feito por Deus para durar. E aqui nós vamos falar um pouquinho de Cantares, né, Cantares de Salomão. O texto base da nossa lição é o capítulo 6, a primeira parte do versículo 3, que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então veja, Eclesiastes estava dando para nós sabedoria de como viver a vida, de como desenvolver a vida, qual é o verdadeiro sentido da vida. E agora, aqui em Cantares, nós estamos aprendendo como um casal desfruta a vida no casamento. Como um casal, como que podemos desfrutar do amor dentro do casamento. Então, esse livro é um livro extremamente poético, né? Ele é chamado de Cântico dos Cânticos, né? Exatamente para descrever essa ideia poética de ser o maior dos cânticos. Então é muito interessante o andamento desse livro. E, além de tudo, esse livro vai celebrar o amor entre um homem e uma mulher. Tá? Então ele é a celebração desse amor. Como viver esse amor na conjugalidade, como viver esse amor no patrimônio. Então essa é a mensagem de Cantares de Salomão que nós vamos estudar hoje. E para respondermos aqui as perguntas, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco aqui mais uma vez, fazendo um repeteco, né? Fazendo uma dobradinha aqui com a gente, o pastor Kennedy, que mais uma vez vai nos ajudar no comentário de mais uma lição bíblica. Pastor Kennedy, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe sua vida, sua família, ministério, e que esse momento aqui conosco seja uma bênção, tanto para nós aqui como para os nossos alunos. Amém, pastor Samuel. Paz e graça, irmãos, vocês que estão em casa nos acompanhando, é muito bom estar aqui e falar de Cantares, esse livro maravilhoso. Se você é casado e nunca leu esse livro, considere-se em dívida e em pecado contra Deus e contra o seu casamento, né? Porque esse livro, ele é maravilhoso, trata desse tema que tem tudo a ver com a vida da gente, uma parte muito importante da nossa vida, né? Sim, é um negócio interessante, pastor Kennedy, que eu estava pensando, né? Às vezes o povo gasta uma fortuna tão grande, né? Vamos ir no encontro de casal daquele palestrante, assim, que é o suprassumo da palestra de casal. Aí você vai lá na palestra, gasta uma fortuna, aí o cara ensina você, vai ensinar você a que você precisa comprar flores para sua mulher, que você precisa ouvir, que você precisa fazer, né? Aí podia ter gastado muito menos se tivesse lido a Bíblia, né? Verdade. Porque se você ler Cantares de Salomão, aqui está várias orientações preciosas para que a gente, trazendo para dentro do nosso casamento, né, possa desenvolver, né, essa conjugalidade, um negócio muito interessante. Então, olha, até nisso a Bíblia é boa, né? A Bíblia ajuda a gente a não gastar tanto dinheiro, né? Porque as orientações da palavra de Deus estão aqui presentes. Bom, o tema então é esse, meu irmão. Nós vamos falar um pouquinho, minha irmã, vamos falar um pouquinho sobre casamento e com base aqui no livro de Cantares de Salomão. Pastor Kennedy, a primeira pergunta, ela vai pegar aqui essa introdução da sua lição bíblica, inclusive. Que considerações iniciais podem ser feitas sobre o livro de Cantares
e o que mais chamou a atenção. Aí chamou a sua atenção na leitura, a minha atenção na leitura, mas também aí você, que é o nosso aluno hoje, o que mais lhe chamou a atenção na leitura desse livro da Palavra de Deus? Só fazendo um comentário, pastor Samuel, sobre encontro de casais, geralmente, encontro de casais, eu saio mais frustrado do que com um resultado positivo, né? Porque eu vejo ali um marido que geralmente eu realmente não sou, e a minha esposa também não, né? Eu ainda estou, assim, no desafio de ir para um encontro de casais, onde eu vejo o palestrante falar de algo que a gente sai com um sentimento de culpa, né? A gente sai com sentimento de culpa, isso Meu é verdade. Deus do céu, eu sou verdade. um marido terrível, Sou o pior marido do mundo. um pai horroroso, né? O ruim é quando sua esposa se convence disso também, né? Aí está. Enfim, eu não... Tá, né? Geralmente a gente aproveita a parte após a palestra, né? As palestras são boas também, mas enfim, é isso. Bom, Cantares, do que esse livro trata? E aqui eu quero deixar um alerta para você que está nos acompanhando. Não se escandalize com Cantares, porque Cantares ele tem uma linguagem, e atenção no que eu vou dizer, né? Ele tem uma linguagem erótica, não pornográfica, é diferente, né? Erótico que eu digo do sistema, no conceito de eros, né? Daquele amor sexual, sensual entre marido e mulher. Ele está falando disso. A gente vai passar por esse momento, mas só adiantando, eu já ouvi estudiosos dizer, aqui está falando do relacionamento entre Jesus e a igreja. Não tem nada de relacionamento entre Jesus e a igreja aqui. A proposta do livro é falar do relacionamento saudável para a glória de Deus, abençoado, que é o casamento, a união entre um homem e uma mulher, né? E então Cantares é um livro maravilhoso que nos ajuda a entender qual é a visão de Deus e a visão bíblica para o casamento, para a sexualidade, em todo sentido. Então ele fala disso, que e isso é importante, esse livro é extraordinário, porque há uma visão deturpada, principalmente a respeito da sexualidade, sempre houve, né? Sempre houve na história da humanidade uma visão deturpada a respeito da sexualidade humana. Muita gente vai pensar que a queda no pecado, a fruta que se come ali é a relação sexual entre Adão e Eva, não tem nada a ver. Na verdade, quando Deus une os dois ali, Adão e Eva, a primeira coisa que ele manda fazer é sexo, né? Crescer e multiplicar e encher a terra só podia ser baseado nisso. Então, não é. Então, houve sempre uma ideia de que sexo era algo pecaminoso, né? Sexo é algo impuro, algo sujo, no sentido de pecaminoso mesmo, e não é. Cantares está aqui para dizer que não. Para dizer que não. Cantares está aqui para dizer que o nosso corpo, tanto de homem e de mulher, o nosso corpo ele foi criado com partes sensíveis, foi criado com beleza, que é para o desfrute exatamente da vida íntima do casal. Não há nenhum, ele não tem nenhum problema em afirmar isso. Então Cantares é muito rico nessa parte da nossa vida que é muito interessante. Você está em casa aí, quantos anos de casado você tem? Olha, às vezes você tem 20 anos. Então, tem um livro que trata dessa parte da sua vida. Você que é solteiro, tem um livro que trata para a parte da sua vida quando você casar, né? Verdade. Então, Cantares, ele fala disso, né? Ele fala do relacionamento, esse relacionamento íntimo entre homem e mulher. E aqui na introdução, né, no olho, com os olhos nos textos, tem uma frase aqui que ele vai dizer: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Fala da intensidade, que é o tema de hoje, né? O casamento foi feito para durar para sempre. Ele traz aqui uma figura de linguagem que é praticamente impossível, né? As muitas águas não podem apagar, a ideia de que é o amor como um fogo que queima, que as muitas águas não podem apagar. Ou seja, o casamento foi feito para durar. Então, eu acho que o nosso propósito aqui hoje, o propósito do livro, é nos ensinar como fazer esse casamento durar. Como fazer esse casamento ser para a glória de Deus, né? Esse casamento ser uma bênção. O seu casamento está em dificuldade, fica aí que vai ser uma oportunidade de a gente aprender junto. É um negócio interessante, né? Porque aqui na primeira parte, aqui o primeiro parágrafo da primeira parte da nossa lição, ela vai terminar assim: o amor bíblico deve ser indissolúvel.
Mas qual o segredo para o casamento ser duradouro? Olha, assim, para mim é até constrangedor, porque eu tenho 7 anos de casamento, né? Então você imagina alguém com 7 anos de casamento falando sobre casamento duradouro, né? Na semana passada eu comentei sobre um casal, um casal que havia lá numa igreja que eu fui pastor, que na época eles tinham 52 anos, né? Hoje eles devem estar, sei lá, com 55, 56 anos casados, né? Eu acho que deveríamos ter trazido eles aqui, a gente fazendo essas perguntas para eles, Verdade, né? verdade. Porque realmente, meus irmãos e irmãs, olha, a experiência do casamento, ela é contada por quem vive, né? Por quem vive. Quando a gente encontra, né, um casal de ancião na igreja com 50 anos, 60 anos de casado, vale a pena assim, sentar uma tarde inteira, acabar a garrafa de café, sabe? E ir perguntando algumas coisas, porque ninguém vive junto 52, 55, 60 anos se não estabeleceu princípios claros dentro desse relacionamento e se Deus não fez parte dessas decisões, né? Então, quando a gente fala feito para durar, existem alguns indícios, né, para essa durabilidade, né, do casamento, né, Pastor Kennedy? Sim, sim. Esses princípios precisam ser observados, eles precisam ser levados em conta. A vida a dois não é fácil, ninguém aqui ignora isso, que é difícil. Ela é desafiadora, Ela é né? desafiadora. Ela é desafiadora. Nós temos muito mais desafios nessa vida de casamento, geralmente porque a gente não observa exatamente os princípios que Deus colocou para cada indivíduo dentro desse casamento. Por exemplo, uma coisa que eu percebo, né, na vida pastoral, às vezes tem um casal que tem uma dificuldade e você vai conversando, você vai descobrir que o problema daquele casamento ali é porque ou o marido não está sendo o marido que Deus estabeleceu para que ele fosse, ou a esposa não está sendo a esposa segundo aquilo que Deus estabeleceu para ser. E muitas vezes acontece que um está querendo fazer o papel do outro. Isso, a inversão de papéis, né? Aí, assim, então por não observar os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, e cada um dentro da sua função, esse casamento tende a ter dificuldades. E é o primeiro ponto para que nós possamos ter um casamento duradouro, não eu tentar mudar o outro, é eu me policiar para que eu seja o marido ideal, segundo a vontade de Deus, para minha esposa. E aqui estou trazendo uma experiência minha, né, do meu próprio casamento. Tem quantos anos de casamento, Pastor Kennedy? 17 anos. 17. Você só tem 17, 10 a mais que só eu. 10. Então, assim, eu tive experiência no meu casamento de crise, né? Eu tinha um amigo que dizia que a cada 5 anos você tem uma crise no seu, né? Enfim, ele estava falando da experiência dele, mas parece Tem que... casamento que tem crise toda semana, né? Verdade, verdade. E tem que parar de ter. A ideia é que tenha menos crise. Menos crises, né? Enfim, e aí eu estava num momento desse de crise no meu casamento, até que um dia eu, pensando muito, e a minha ideia era sempre aquela, ela precisa mudar, ela precisa fazer isso sim, e tal. E até que eu parei e pensei, não, peraí, mas e eu? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Será que eu estou sendo o marido que devo ser? E outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O autor disse assim, olha, não queira a mulher de Provérbios 31 se você não é o homem de Efésios 5. Aliás, essa é a interpretação de Efésios 5, né? Exatamente. Quando o pessoal faz o comentário, né, de que mulheres sejam submissas aos vossos maridos e tal, quando você lê o contexto, fica claro, preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, o contexto é claro que aquele homem que aparece ali, que está dizendo assim, ó, sejam submissos aos vossos maridos, é esse homem, um homem que foi convertido, que foi alterado pelo evangelho, que a vida é exemplo, etc, etc. Se for um tolo, não é. Né? É muito interessante isso. E é interessante também que, assim, dentro dessa polêmica, né, que esse texto é o texto polêmico, sim, né, sim. da submissão da esposa e tal. Mas eu também já li uma frase bem interessante, diz assim, ó, nenhuma mulher terá dificuldade em submeter um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Isso é verdade.
Não, e é absoluta verdade. Nenhuma mulher terá dificuldade em fazer a sua parte se o marido que ela tem é um marido como Cristo é para a igreja, né? Então, o casamento é uma bênção, mas ele precisa observar os princípios que Deus estabeleceu dentro dele. Não é só entrar e nós vamos ver lá na frente, né, também, que o casamento é investimento. E muitos, eu diria que a maioria entra no casamento como uma espécie, não de investimento, onde você tem que investir, mas uma espécie onde você vai ser beneficiado. Sim. Então, aqui até vale uma dica. Se você está pensando em casar para fugir dos problemas da sua casa, dos seus pais, está casando pelo motivo errado. Sim. Né? Porque lá você vai encontrar problemas também. E aí você vai fugir para onde? O casamento, então, precisa ter esses princípios. Você precisa ser o homem segundo, o marido segundo aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. É desafiador falar nisso nessa geração. É desafiador falar que você precisa ser a esposa que a Bíblia diz que você tem que ser. Ah, não é politicamente correto. Não é o que a sociedade diz, né? Mas o que a Escritura Sagrada diz. Isso, e nós precisamos voltar para aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos voltar para os princípios que ela estabeleceu. Quem estabeleceu isso aqui é um Deus sábio que conhece a vida melhor do que todos nós. Então, assim, não importa o que a sociedade diga, o que os novos tempos digam, você precisa ficar com as Escrituras. É desafiador para essa geração? É. Mas se você não for por aquilo que as Escrituras diz, seu casamento vai ser uma desgraça. Se você ficar naquilo que as Escrituras diz, será uma bênção, com toda certeza. Com toda certeza. Isso é verdade. O sábio aqui ele vai dar alguns conselhos, né? Ele vai alinhar aqui alguns conselhos, né? Ou características, né? Melhor dizendo, do que seria essa união durável, né? E o primeiro exemplo aqui é a ideia de exclusividade, né? Uma união exclusiva. Né? O casamento duradouro é aquele em que há o traço, né? Esse traço da exclusividade, como nós vimos ali no texto base. Né? Então, por que um casamento duradouro precisa ser exclusivo? E também, pastor Kennedy, qual é a importância da exclusividade nessa união matrimonial? Primeiro, por causa do princípio que Deus estabelece para o casamento. Né? O próprio Jesus é questionado lá em Mateus 19 com relação à questão do divórcio e tal, e Jesus sempre vai trazer o princípio que Deus estabeleceu. Ele vai dizer, no princípio não foi assim. Então ele está falando de quando Deus cria Adão e Eva, ele cria um Adão para uma Eva, não é duas Evas para um Adão e nem dois Adão para uma Eva. Então, a união é exclusiva por causa, em primeiro lugar, do formato como Deus estabeleceu ela. Aqui, só por aqui já bastaria, né? Deus estabeleceu que o casamento é entre um homem e uma mulher. Exclusivo. É uma união, é uma união exclusiva, de um para com o outro. Duas pessoas que se unem e elas se formam uma só pessoa. Então, quando você coloca uma terceira pessoa, um terceiro elemento, já está errado. Já sai do padrão que tem a bênção de Deus. Aí algumas pessoas costumam dizer assim, mas pastor, a Bíblia fala que Jacó teve, por exemplo, 3 esposas. De fato nós temos essas condições na Escritura, né? Jacó, o próprio Salomão que está escrevendo aqui, sim. Abraão teve mais de uma, sim. Né? Com exceção do Isaac ali, quase todos tiveram, sim, mais de uma. Os patriarcas, mulher, né? Isso não significa que eles são exemplos, isso não significa que está certo. Era pecado, né? O que a Bíblia está fazendo, ela está apenas mostrando que esses homens, apesar de serem homens que foram importantes na história do povo de Deus, eram homens que pecaram nesse sentido. Eles desobedeceram a ordem de Deus, né? Pode tentar justificar isso com a cultura? Não pode, não tem como. Então, assim, esse tipo, a poligamia não é um padrão. Aprendendo com Jesus, de novo, nós sempre vamos ser remetidos para o padrão. Deus criou um para o outro de forma exclusiva, como o próprio Salomão, né? Aqui uma coisa assim, que chega a ser absurda, né? 700 mulheres e 300 concubinas.
A Salomão aqui tem toda uma questão de alianças políticas, enfim, Sim. o que não justifica de forma alguma. Mas vai ficar claro, até no próprio livro de Cantares, um grande amor da vida de Salomão, né? Que é a ideia ali da sulamita ser o grande amor da sua vida. E eu quero destacar aqui, pastor, um grande perigo que eu observo hoje, duas coisas. Primeiro, que a nossa geração ela tem uma facilidade muito grande está tendo uma facilidade muito grande de ver a poligamia, mais de um relacionamento, se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, como algo normal e natural. Quanto a Bíblia condena categoricamente que isso é pecado. A Bíblia chama isso de adultério. Adultério. É adultério, ela não economiza o tempo. Para os casados, adultério. Para os solteiros é chamado de fornicação, né? Que é o mesmo padrão, né? Você manter relações com várias pessoas não dentro do casamento. Não, para solteiros, fornicação. Para os casados, não tem outro nome, é adultério, né? Adultério, é adultério, claro. Não tem o que ficar pensando que... Não, é adultério e prostituição. Então, por quê? Porque a sexualidade, que é o ponto aí dessa história, ela é reservada para o casal casado. Solteiro que tem vida relacionada... Solteiro não tem vida sexual. Solteiro não tem vida sexual. Só um parênteses aqui, solteiro devia orar. Solteiro devia orar, é o que disse o apóstolo Paulo do capítulo 7. Solteiro devia orar, entendeu? Ficar lá, oração, dedicação a Deus, né? Aí você tem solteiros que querem viver a vida de casado sem o compromisso do casamento, né? Sim, exato. Então, solteiro que tem relação sexual, casal de namorado que tem relação sexual, está em pecado contra Deus. E tem mais, está em pecado contra o próprio corpo e pecado contra o corpo do outro. Porque o sexo é uma bênção de Deus dentro do casamento. Fora do casamento, seja entre solteiros, seja extraconjugal com a outra pessoa, é pecado, ele é uma desgraça na vida do homem. Ele é uma bênção dentro do casamento, ele é para a glória de Deus dentro do casamento. Dentro do casamento você pode fazer quanto quiser, quando quiser, é uma bênção. Fora do casamento, não. Né? Então, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que, ultimamente, nos últimos anos, entrou uma terceira pessoa aqui, de forma sorrateira, em muitos relacionamentos. Só que não é uma pessoa física, é uma pessoa virtual. É virtual, né? Eu estou falando de pornografia. O mercado de pornografia no mundo é o mercado que mais cresce de todos os mercados. Se cresce é porque tem público. E falando de forma de experiência pastoral novamente, muitos e muitos casamentos estão acabando por causa de pornografia. Então essa terceira pessoa, chamada pornografia, é uma terceira pessoa. O seu casamento só vai durar se você tirar essa pessoa da sua vida. E um dado mais alarmante ainda, a pornografia antes, o público majoritário eram os homens. Tem crescido assustadora também o número de mulheres que têm entrado para consumir pornografia. Então, assim, isso é absolutamente terrível. E casais cristãos estão entrando por isso. Se você tem problema, dificuldade na sua sexualidade, a pornografia não é uma solução. Não é a solução. Não é. Procure ajuda, procure um médico, procure um psiquiatra, enfim. Mas a pornografia vai acabar com o seu casamento. Vai acabar. Então, o casamento é uma bênção por causa que ele é uma união exclusiva. Quando há um terceiro elemento, essa união ela tem uma racha, ela vai dilacerar, vai arrancar. Né? Então, o casamento precisa ser uma união exclusiva. E é interessante, pastor Kennedy, o próprio texto de Gênesis, quando descreve ali a união entre Adão e também Eva, Adão e Eva, o texto vai dizer, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, né? No singular, né? Sim. E ambos serão uma só carne, né? Então, o próprio texto já descreve que há um rompimento, né? Há um rompimento familiar, né? Porque ali
inicia-se uma nova família. E o padrão dessa nova família é a união entre um homem e uma mulher. Meus irmãos, olha, quando nós fazemos essa afirmação, que a afirmação bíblica, a Bíblia diz para nós que o casamento ele é entre um homem e uma mulher, ele é um casamento monogâmico, ou seja, é um casamento onde tem exclusividade. Um homem se relaciona com a sua mulher, a mulher se relaciona com o seu marido. Então esse casal, eles têm exclusividade um ao outro, né? Quando nós vamos para outros trechos da Escritura, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está explicando, tentando resolver um problema relacionado ao casamento que está acontecendo na igreja de Corinto, ele vai explicar, por exemplo, que o corpo do homem não é do homem, é da sua esposa. O corpo da sua esposa não é dela, mas do marido. Veja que ele faz um cruzamento de importância para dizer exatamente isso que Salomão diz aqui no versículo 3, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? E o apóstolo Paulo, ele elimina ali toda essa ideia de exclusividade no sentido individual, né? Sim. Tipo assim, eu preciso ter o meu prazer, eu preciso ter... Não, no casamento a exclusividade ela é mútua, né? Eu preciso, eu sou seu, você é minha, né? E nós vivemos o nosso matrimônio para glorificar a Deus porque nós entendemos que nós pertencemos um ao outro, né? Uhum. Só abrir um parênteses aqui. Eu não gosto muito dessa ideia de que a gente casa para fazer o outro feliz. Adão, né? Era feliz antes do casamento. Exatamente. Assim, e isso também causa um peso. Aquela ideia que a gente estava conversando, né? De que às vezes a gente sai do encontro de casal se sentindo assim, um lixo, né? Uhum. Causa um peso, porque quando a gente faz essa afirmação, você se casa para fazer o outro feliz, automaticamente é colocado um peso que nenhum ser humano tem condição de resolver, né? Então, quando nós nos casamos, o marido ali, ele tem questões da cabeça, da alma, da história, que elas precisam ser resolvidas paulatinamente, né? A esposa a mesma coisa, e às vezes as pessoas acham que tudo é um passe de mágica. Nós vamos nos casar, você tem a obrigação de me fazer feliz, aí ela diz, agora você tem a obrigação de me fazer feliz, e nós vamos trocando isso sem nunca amadurecer um relacionamento que precisa entender o contentamento também, entender os limites, né? Entender que aquilo que eu desejo como felicidade talvez não seja aquilo que o outro tenha para me oferecer. Né? E é isso que às vezes não acontece, né? E aí nós entramos nesse individualismo, né? Cobra-se algo que não tem como pagar, né? E isso vai levar a gente à derrocada mesmo, vai levar a gente ao fracasso, porque não tem como a gente suprir todas as necessidades. Por isso, Pastor Kennedy, que é importante a gente olhar para esse texto, porque além de ser um texto que trata do relacionamento do homem e de uma mulher, ele coloca Deus como o centro também desse relacionamento, né? Sim. Então assim, eu faço o máximo para fazer a minha esposa feliz, a minha esposa faz o máximo para me fazer feliz. E naquilo que a gente não consegue, é esse terceiro agente chamado Deus, Espírito Santo e tal, que nos ajuda a entender os nossos limites e a não colocar nesses limites a qualidade do nosso casamento, né? Uhum. E esse é um ponto extremamente importante. Bom, você entendeu então essa questão da exclusividade, né? O casamento ele é monogâmico, é um casamento entre um homem e uma mulher, não é entre um homem e várias mulheres e nem entre uma mulher e vários homens, ok? Um homem, uma mulher. A nossa terceira pergunta, então, Pastor Kennedy, ela vai no sentido do seguinte. Os textos bíblicos indicados aqui, né, que é o texto de Cantares 8, ele vai falar um pouquinho sobre duas áreas em que a união deve ser intensa, né? Então, estamos seguindo aqui, o primeiro trecho nós falamos sobre a união exclusiva, né? Estamos falando dos pontos aqui de uma união durável. Ela precisa ser exclusiva. E, em segundo lugar, ela precisa ser intensa.
intensa. Então, como que é aqui essa questão, pastor Kenny? Muito bem. Então, assim, em primeiro lugar, o amor deve ser intenso no deleite. E aqui, ele está falando de intimidade, prazer sexual, né? Sexualidade, né? Isso envolve desejo sexual. Tem uma coisa que é muito interessante. Eu falei que a gente ia chegar nesse ponto aqui, que é a ideia de... existia uma ideia, até recentemente, que ela dizia de que o sexo era apenas para procriação, né? Sexo para prazer parece que era pecaminoso. E não é verdade. O Deus que criou os nossos corpos, criou com partes sensíveis. Isso não é à toa, isso tem um propósito. Também para o prazer. Então, a união precisa ser intensa no sentido de que o amor deve ser intenso no prazer, no deleite. E eu gosto sempre de fazer essa ponte entre o casal, o casado dentro do casamento, e o solteiro, né? Nós temos um outro grande problema que vem junto com o problema da pornografia que a gente falou no ponto anterior, que é a masturbação. Alguns jovens já me perguntaram, pastor, é pecado? É claro que é. Mas e se... Alguém já me perguntou assim, e se eu fizer, eu que sou casado, pensando na minha esposa? Primeiro que não faz o menor sentido. Né? Na sua esposa faz menor, pensando na sua esposa faz o menor sentido. E por que é pecado? Porque o seu corpo, a sua sexualidade, não pertence a você, pertence ao outro. É uma mutualidade nisso. É isso que Paulo vai dizer. O prazer tem corpo uma do homem mutualidade. pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Então você excitar o seu próprio corpo é um pecado por causa disso, porque quem deve fazer isso é para o deleite do seu cônjuge, do seu parceiro. Por que o rapaz solteiro, a moça solteira deve se privar disso? Porque a sua sexualidade não pertence ao seu namorado, à sua namorada. A sua sexualidade nem pertence a você. A sua sexualidade pertencerá ao seu marido ou à sua esposa. Esse é o princípio bíblico. Por isso que lá em, acho que em Hebreus, né, fala não defraudeis uns aos outros, né? E defraudar é exatamente isso, né? Exato. A ideia de você provocar no outro aquilo que você não tem condições de entregar. Exato. Né? Então, se a sexualidade não é sua, então por que você está provocando no outro? Né? Sim. Ela é exclusiva para o marido e a mulher. Né? Então, para o solteiro funciona assim. A sua sexualidade não é sua. Ela é sua responsabilidade. Ela pertencerá ao seu cônjuge. A minha sexualidade não é minha. A minha sexualidade está na minha esposa. E a sexualidade da minha esposa está em mim. Foi assim que Deus nos criou. É por isso que ele pega Eva e traz e dá a Adão. É por isso que Adão diz, esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Então, no casamento, isso precisa ser explorado, porque também existe esse oposto dentro do casamento. Casais que às vezes se privam, enquanto essa união precisa ser intensa. Precisa ser intensa, né? E em segundo lugar, esse amor também deve ser intenso no romantismo. Então não é apenas sexo, também vida, palavras doces, tratamento respeitoso, elogios, tudo isso faz parte de um amor que é intenso, de uma união intensa, tudo isso fortalece, ajuda a intensificar a relação, o casamento, o seu casamento, a sua vida conjugal. Se não há não há um romantismo intenso, isso afetará a intensidade do seu deleite, do seu prazer. Tem muitos homens, muitas mulheres que não têm nenhum tipo de delicadeza, nenhum tipo de romance, nenhum tipo de tratamento respeitoso, mas quer ter uma vida sexual boa, saudável, frequente. Ora, não funciona assim. Uma coisa está relacionada à outra, né? É porque nós somos, né, mente e coração, né? Colocar nesse sentido, né? Nós somos um conjunto de química, mas nós também somos pensamento, somos psique. Isso tudo faz parte.
né? É aquela máxima, aí a gente volta lá para o encontro de casal, né? É aquela máxima do encontro de casal, né? Se você quer ter uma boa noite, tenha um bom dia. Agora, se você tem um dia a dia horrível, horroroso, nem lembra da mulher, nem lembra do marido, né? Leva a vida de qualquer jeito e não há respeito, você é desrespeitoso, como é que você vai querer? Não funciona, não tem clima. Verdade, é verdade. Isso aqui é um detalhe, assim, às vezes a gente passa batido, né, Pastor Kennedy? Às vezes a gente ignora, na verdade, né? Mas veja que são dois pontos importantes, né? A intensidade do deleite, a intensidade no romantismo, né? E existem, assim, vários livros que podem, inclusive, ajudar. Eu vou abrir aqui um parênteses para fazer uma indicação. Tem um livro muito interessante, que o nome do livro, inclusive, é Feito para Durar, né? Do pastor Ricardo Agreste, acho que é da editora Z3. Esse livro é um livro que vale a leitura. Tem um outro, pastor Kennedy, que eu quero deixar aqui de indicação também, que é O Significado do Casamento. Esse é um livro do Timothy Keller. Esse livro é impressionante para fazer a gente entender que a vida não é só sexualidade, a vida não é só desejos e prazeres, né? E ele descreve isso de maneira brilhante nesse livro, dizendo que há outras junções que nós precisamos fazer no casamento, né? Como o companheirismo, compreender os rumos que nós estamos tomando juntos e etc. E aí, eu vou dar mais uma dica aqui, pastor Kennedy, que é nesse trecho aqui, falando, né, sobre a intensidade no romantismo. Tem um livro muito interessante, tem um que chama O Desejo de Toda Mulher. Esse livro, da editora Mundo Cristão, é escrito para os maridos, né, O Desejo de Toda Mulher. Tem um outro livro chamado O Desejo de Todo Homem, que é escrito para as mulheres, né? E tem um outro livro também, que se eu não me engano também é da Mundo Cristão, que acho que é Fazer Sexo Sem Tirar a Roupa, né? Esse livro é impressionante, porque ele vai nos ajudar, por meio do contexto da palavra de Deus, entender como que o marido e mulher vive esse contentamento juntos com essa intensidade, né? O tratamento, o cuidado, o respeito, que são coisas que geralmente na juventude não se pensa, né? Mas imagina, né, um casal com 30 anos de casamento, com 60, 70 anos nas costas, brigando como se fossem dois adolescentes, né? Então, fica aí algumas dicas, né, de leitura que também nos ajudam a preservar ainda mais o nosso casamento e a tentar fazer, pastor Kennedy, aquilo que você falou no início, que é a autoanálise, a autoavaliação, né? O dia que eu li um desses livros, eu terminei de ler, eu falei assim, rapaz, eu preciso dar uma consertada no negócio. Não tem nem como você culpar ninguém, você tem culpas que você precisa resolver, né? E às vezes a gente passa batido. Você falou de investimento, às vezes a gente acha que a gente vai para um final de semana, por exemplo, no encontro e todos os problemas estão resolvidos. Não, são investimentos que nós temos que fazer curto, médio, longo prazo. São coisas que a gente precisa resolver no decorrer do caminho, né? Porque quando perde a intensidade, pastor Kennedy, olha, irmãos, eu tenho só 7 anos de casado, mas sou pastor há quase 10 e já tive que lidar com vários conflitos de relacionamentos, onde exigia aconselhamento e tal, e a gente percebe esses traços. A gente percebe esses traços. Quando você pergunta e você vai, aí você descobre, tem uma terceira pessoa, já rompeu o laço, né? Às vezes você vai, não tem uma terceira pessoa, e conversa. Daqui a pouco você começa a perceber, a maneira como um trata o outro é o problema, né? A maneira como eles não se respeitam é um problema. Aí você vai olhando e dizendo assim, olha, isso está acabando com um relacionamento, e vai acabar. Vai acabar. Deixa eu dizer para você, com convicção, vai acabar. Porque quando nós deixamos de observar a palavra de Deus, os resultados são drásticos, né? São horríveis, né? E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Assim, casamento é algo maravilhoso e precisa de muita atenção. Atenção nos detalhes, pastor. Né? Eu diria, a gente sempre vai usar a nossa experiência pastoral, né? Como a gente
lida com os nossos irmãos, quando a gente pode ajudá-los nessas áreas, e a gente aprende que algumas experiências interessantes. Por exemplo, uma vez eu estava lidando com um casal, me chamaram lá, pastor, estamos com problemas, estamos com dificuldade, e aí fomos lá, né? Fui lá na casa deles, conversei e tal, e como que os detalhes escapam, muitas vezes. Qual era o problema deles? O problema deles era fácil de resolver. Eles tinham um bebê e recém-nascido, uma criança recém-nascida, e aí eu falei, olha, conversando com eles, eu falei, me mostra a casa de vocês, me mostra como é que funciona aqui e tal. Ah, tudo bem, aqui a cozinha, tal. Chegamos no quarto. Chegamos no quarto, tinha um cortinado, né, um mosquiteiro, que ele saía do teto assim, descia e ele abria aquele raio, né? No meio dormia a criança. Do lado de fora do mosquiteiro dormia o marido, do outro lado dormia a esposa. Quando eu vi aquela cena, eu perguntei, quem dorme aqui? Aí eles falaram, o neném dorme no meio, eu durmo aqui. É o reizinho dorme no meio. E no quarto tinha os colchões de outros filhos, crianças pequenas. Aí eu falei, tá, e como é que faz? Com esse menino no meio. Como é que, né? Como é que junta? Como é que um toca no outro? Como há relacionamento nisso, né? E aí o problema do relacionamento deles começou ali. Então, assim, não foi por maldade, mas foi por falta de percepção do detalhe, né? Às vezes o detalhe é sim esquecer a data do aniversário do outro. Às vezes você pode achar que isso é uma bobagem, mas para o outro não é. E o que é importante também é o que é para o outro, né? Às vezes o detalhe, e que vai fazer toda a diferença, é uma mensagem no meio do dia. Como você está? Estou pensando em você. Isso ajuda, né? Isso faz com que a união fique devotada. É a ideia da união devotada. Você é devotado, demonstra que você é devotado, que você ama o outro, que o outro é importante para você, né? Voltando aqui para o Cantares, isso está cheio em Cantares. Eu sou do meu amado é meu, há uma devoção, né? Há uma ligação ali, há um suspiro entre os dois, sim, ali, né? Sim. Suspiro, uma coisa interessante que aparece no livro de Cantares são os elogios. Sim. O meu amado é mais formoso do sim, que todos os homens, né? Olha a pele ela é morena. Olha os detalhes, ele conhece os detalhes dela, né? A cor do cabelo, a cor da pele, ela é a mais bela das filhas de Sião. Você tem elogios para todo lado ali. Não é pecado elogiar a esposa, não é pecado elogiar o marido. Isso faz bem, né? Então os detalhes são importantes, os detalhes. E às vezes a gente, por não ter o costume dos detalhes, lá na frente percebeu que o negócio deu ruim. Aí você quer fazer uma coisa grande. Aí dá ruim 2 vezes. Aí não funciona, irmão. Não dá certo. Pastor Kennedy, olha, o senhor até deu uma pincelada aí na questão da devoção, né? Essa é a nossa 4ª pergunta, né? Fale sobre a devoção do casal e a devoção a Deus. E sobre o amor ser evidente para os de fora, tá? Uhum. Como é essa parte aqui pra gente? É uma continuidade, né, do que a gente já estava falando. Eu entrei aqui meio que sem querer. Mas é isso. Precisa haver essa devoção um ao outro. Isso é marcante no livro de Cantares, né? Ela tem uma devoção ali no Cantares, a ideia da Sulamita, pelo amado, né? E as expressões são interessantes. Amado, amada, né? Noiva minha. Há um interesse pelo outro, há um interesse pela vida do outro. Um outro detalhe que me chama a atenção também é a cumplicidade. Às vezes o casal não é cúmplice. Assim, usando um exemplo negativo, Ananias e Safira, um exemplo negativo, né? Mas tem uma coisa ali que é interessante, é a cumplicidade. Eles acertaram o negócio juntinho e cumpriram juntinho e morreram juntinho. Morreram juntinho. Mas esse detalhe da cumplicidade é interessante. Não estou falando de ser cúmplice no mal, né? Estou falando de ser parceiro, de ser cúmplice, né? Então, essa união devotada, essa devoção ao outro, esse interesse pelo outro, esse inclinar-se para o outro,
Então, isso é interessante. E a comparação com o Senhor, né? A sua relação com Deus. E isso aqui, a nossa relação com Deus muitas vezes reflete na relação do nosso casamento. Porque se você não é capaz de ser devotado nesse sentido bom, né? Não estou falando no sentido idólatra, não. Você não é devotado à sua esposa, você tem dificuldade de elogiar a sua esposa, seu marido, se você tem dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, se o seu casamento não expressa essa devoção, é questionado o seu relacionamento com Deus, a sua devoção a Deus. Né? Se a sua opinião sobre o seu marido é ruim, e às vezes isso é interessante, a esposa tem uma opinião muito negativa sobre o marido, ou o marido tem uma opinião muito negativa sobre a esposa. Não, meu marido não, minha esposa não. Ele é um homem trabalhador, uma mulher maravilhosa. Enfim, isso é importante. Isso reflete muito na nossa relação com Deus, a nossa devoção a Ele. Né? Até porque a ideia de louvor é a ideia de elogiar. A palavra louvor, ela está estritamente ligada ao elogio. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando quem Deus é. Né? Então, aparece também essa ideia ali em Cantares do homem louvando a mulher. Não no sentido de adoração, obviamente, mas no sentido de elogiando ela. E a mulher elogiando o seu marido. Então, isso ajuda o casamento a durar. Sabe o que às vezes falta, pastor? Falta bom dia. Existem casais que são incapazes de dar bom dia. Né? Bom dia, levanta, parece que são dois desconhecidos. Olha, se o seu casamento está assim, comece mudando isso. Seja devotado, seja interessado, seja interessada. Porque não vai durar se não for assim. É uma ausência de sensibilidade, né? É uma ausência de sensibilidade. Isso me faz lembrar também, pastor Kennedy, se eu não me engano, acho que é o texto de Pedro, que ele fala, não vos priveis um ao outro, né? Tá falando ali de marido e mulher, não vos priveis um ao outro, e aí ele vai dizer lá na frente assim, para que as vossas orações não sejam impedidas. Veja que o relacionamento conjugal tem uma conexão direta com o relacionamento espiritual. Pelo que a gente observa na Escritura, isso é muito claro, né? Sim, e na vida prática também. Também, né? Você está brigado com a esposa está brigado com o marido, a sua devocional, irmão, vai ser muito complicado. Já foi para a igreja brigado com a esposa? É terrível. Rapaz, eu já fui uma vez, moço do céu, moço, já briguei no caminho. Seria melhor não ter ido. Já brigamos no caminho. Você briga no caminho, não sei se você já viveu uma experiência dessa, você briga no caminho, aí sabe aquele dia assim que você tá para pregar, irmão? Meu Deus. Assim, ó, você vai pregar hoje no culto, rapaz, e deu um desentendimento, e deu um enrosco, e vai, meu irmão, e você vai. Eu cancelo a pregação, eu não estou em condição de pregar. Mas, ao mesmo tempo, pesa a responsabilidade, né? E é interessante, porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ó, deixa a oferta, vai lá e resolve. Sim. Né? Aí você chega, ó, vou ter que pregar aqui, ó, vamos resolver o negócio aqui, porque senão a gente não vai conseguir ir para frente. Mas isso prova também, pastor Kennedy, essa condição humana de que nós não fugimos da dificuldade. Sim. Ó, aquela pessoa que te vendeu a palestra, aquela pessoa que te vendeu um livro dizendo que ela tem o segredo do casamento perfeito, é mentira, tá? Porque o casamento, ele não tem isso, né? E conquanto existam pessoas que vendam essa imagem, vendam essa ideia, não, o pastor briga também, viu? Agora, a questão, não o segredo, mas a questão não é se nós temos desentendimento no casamento. Isso vai acontecer. Com certeza. A questão é como nós resolvemos isso. Resolvemos com base na palavra de Deus, resolvemos com base no relacionamento que nós temos de responsabilidade um com o outro para com Deus. Né? E aí eu ouvi um pastor uma vez dando uma explicação muito interessante, ele estava saindo para uma viagem, e aí a esposa chamou ele foi orar com a esposa na saída ali, e ela despediu ele, tal, não falou nada, aí ele pegou e perguntou assim, você não tem nenhuma preocupação, por exemplo, de eu trair você, por exemplo? Por que você não orou e colocou assim, Senhor, afasta ele de qualquer adultério e tal? Por quê? Ela falou assim, porque antes de você me trair, resposta da esposa, antes de você me trair, você precisa trair Deus. Então, a minha segurança não é se você vai ou não vai me trair.
A minha segurança é que você é um homem de Deus. A minha segurança é que você primeiro é um servo de Deus. Então, a traição é secundária. Você primeiro vai ter que trair Deus. Você vai ter que arrumar um problema com Deus primeiro, para depois esse problema ir desencadeando. Então, assim, o tempo todo a gente percebe mesmo que a devoção a Deus, a devoção um ao outro, a própria devoção familiar, né, a maneira como a gente trata os filhos, etc., eles estão conectados com o relacionamento que a gente tem com Deus. Né, de tal forma que quando a gente rompe, há um rompimento com Deus, né? Naturalmente um rompimento com Deus. Sim, e é péssimo. Falando da própria experiência, né? Enfim, é horrível. Você rompe no relacionamento, é que isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, obviamente. Né? E essa é a ideia, pastor, assim, que existem os problemas, isso é um fato. O casal que diz que não tem, está mentindo. Ou que não teve. É lógico que a tendência é isso ter cada vez menos, com certeza. A maturidade vai trazendo isso, né? Pelo menos para boa parte, né? Enfim, mas vai causar um problema, quando nós temos um problema no nosso casamento, isso vai causar um problema no nosso relacionamento com Deus, com certeza, e vai causar um problema no nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos, enfim, tudo desanda. Você vai causar um problema com o seu chefe, no seu trabalho. Brigou em casa, você vai chegar em casa num serviço diferente, num trabalho diferente. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, pastor Kennedy, estouramos nosso tempo. Rapaz, assunto bom esse, né, meus irmãos e irmãs? Assunto bom, hein? O pastor Kennedy aqui é entendido do assunto, por isso que o assunto ficou bom, né? Estouramos aqui o nosso tempo, pastor Kennedy, mas olha, eu acho que ficou muito claro pra gente quais os princípios da palavra de Deus para que o casamento seja um casamento feito para durar, seja um casamento constituído para durar. Agora, para a gente encerrar aqui, pastor Kennedy, qual dicas práticas assim a gente poderia compartilhar aqui do que pode ser feito para esse investimento no casamento? Ó, lembrando você que quando a gente fala de investimento, você não fica pensando que é um investimento tipo que nem você compra ações na bolsa e etc. Não é assim não, irmão. Esse negócio aqui não é, como é que eu posso dizer assim, não é cartesiano, entendeu? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e eu vou receber aquilo. Não é assim que funciona, não. Mas o investimento tem a ver com o compromisso e o exercício da nossa responsabilidade, da responsabilidade que cada um tem dentro do relacionamento. O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade. Quando nós devotamos um ao outro as nossas responsabilidades, nós estamos investindo nesse casamento. E deixa eu te dizer uma coisa, no fim da vida, o mais importante que você terá deixado para os seus filhos não é a herança, mas é como você que é homem, como você tratou a sua esposa, a mãe deles. Você que é esposa, como você tratou o pai deles. Esse vai ser o grande referencial para eles na vida e que vai ajudar muitos. Pastor Kennedy, você faz aí então umas dicas aí para os nossos irmãos e irmãs. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre o que é pagar dívida e investir, né? Pagar dívida é aquela dívida que chega, o boleto, você vai lá e paga. Você contraiu uma dívida, então você paga a dívida. Investimento não é isso. O que eu quero dizer, dentro do casamento, às vezes nós estamos pagando muita dívida, sabe? Você deixou de fazer e aí depois você tenta compensar. Então você contraiu uma dívida, esqueceu a data de aniversário, não foi carinhoso, não foi carinhosa, não foi respeitador, e aí você tenta compensar isso com alguma coisa. Isso é ruim. Se o seu relacionamento anda assim, ele está tendo problemas. Não pode ser assim. E isso não é investimento, isso é pagar a dívida. Investimento é você fazer sem nenhum tipo de pretensão de pagar alguma coisa. Não, eu vou fazer, vou ser carinhoso, amoroso, respeitador, dar flores, dar bom dia, beijinho, enfim, invista no seu casamento. E são pequenas coisas, não precisa de dinheiro, não é ir um fim de semana em Gramado, nada disso. É dia a dia, é ali, ó, pouquinho, né? E o casamento vai ser um casamento bom, tendo sempre os princípios de Deus estabelecidos, seja o marido não segundo a sua cabeça, não segundo o que se dá na sua ideia, seja a esposa não segundo aquilo que
a nossa sociedade diz. Para de ficar olhando para o feminismo como uma solução, não é. Olhe para aquilo que a Bíblia diz sobre ser uma esposa. Olhe para aquilo que a Bíblia diz sobre ser um marido. Eu acho que o casal precisa se voltar para as Escrituras. Precisa se voltar para as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz sobre perdão. Não tem lugar onde a gente mais exercita isso do que no casamento. Verdade. Saber pedir perdão e isso ser uma verdade, ser honesto. E também trabalhar para pedir cada vez menos perdão. Melhor, para precisar pedir cada vez menos perdão. Se você erra menos, se você falha menos, você vai pedir menos perdão. Então, assim, e outra coisa, o último conselho que eu daria a todos os casais, você que está pensando em se divorciar, pare de olhar para o divórcio como uma porta de saída. Não é. Pare de olhar. Existe solução, existe jeito, existe maneiras de restaurar o casamento. Deus é especialista em restauração. Deus ressuscita morto. Então, assim, para de olhar para o divórcio como uma possibilidade. Ele não precisa ser levado nem em conta. Não leve em conta o divórcio de maneira alguma. Lute pelo seu casamento. Não espere o outro lutar, não. Lute você pelo seu casamento. Ele precisa durar, ele vai durar até o fim, até o dia. Até a morte. Até a morte. Assim a morte os separe, né? Só ela. Pastor Kennedy, obrigado mais uma vez. Enquanto você falava, você comentou sobre a questão, né? Nós precisamos voltar para a Bíblia para descobrir o que é ser um esposo, o que é ser uma esposa, né? Só vou pegar um gancho para dizer assim, além disso, a gente precisa voltar para a Bíblia para descobrir o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Perfeito. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão confusas. Então, o cara não consegue ser marido porque ele não sabe ser homem. E a esposa não consegue ser uma esposa porque ela não consegue ser mulher. Então, os papéis se invertem, se complicam, as emoções se complicam, a pressão vem de todos os lados e aí não consegue sair desse turbilhão e os resultados acabam sendo os piores possíveis. Por isso, essa dica aqui do pastor Kennedy é importante, viu? Importante. Se você está pensando em divórcio, em separação, meu irmão, olha, arranca essa palavra do seu dicionário e busque. Se for a necessidade, busque ajuda. Aconselhamento pastoral. Fui pastor numa igreja que tinha um ministério lá que cuidava de casais, pastor Cleveton e a diaconisa Andréia. Meu irmão do céu, pensa num casal maravilhoso para fazer esse trabalho, irmão. Eu acho que eles vão pro céu direto, porque, meu irmão, tem que ser anjo, cara, para você ficar no meio de casal brigando e não deixar o povo se bater, entendeu? Mas pensa num casal que é usado por Deus para restaurar casamento. Meu irmão, casamento tem restauração, tem solução, peça ajuda se precisar, porque o seu casamento precisa durar até a morte. Segunda coisa, você que é solteiro, está pensando em casar, não entre no casamento sem fazer as avaliações corretas. Verificar corretamente o que é o casamento, do ponto de vista bíblico, da Escritura, tá? E aí você entra nesse negócio consciente e certo de que você precisa fazer o melhor para isso dar certo também, tá bom? Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa escola bíblica. Pastor Kennedy, você vai orar por nós Amém. Aqui, orar pelos nossos irmãos e irmãs, os casais que estão assistindo, os que ainda são solteiros, estão sonhando em um dia casar. Faz aí essa oração abençoada aí para alcançar todas essas pessoas. Oremos, vamos orar, irmãos. Maravilhoso Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, em favor dos casais, e nós pedimos a Tua bênção, meu Deus, sobre cada um deles. Eu apresento a Ti, Senhor, esse marido, meu Deus, que precisa olhar e voltar para as Escrituras para ser o homem, o marido ideal, segundo a Tua vontade. Eu oro por essa esposa, Senhor, que ela também venha, meu Deus, a se voltar para a Sua palavra, para que ela possa encontrar ali a orientação de como ser uma esposa para a glória do Senhor. Abençoe, meu Deus, a união, abençoe, meu Deus, o amor, abençoe a sexualidade desses casais, tenha misericórdia, Senhor, derrame sua bênção, meu Deus, sobre a vida de cada um deles. Pai Santo, que eles também possam, meu Deus, entender que o casamento deles está sendo visto, está sendo observado pelos seus filhos e que amanhã
O homem e a mulher de amanhã está sendo projetado no filho deles através do casamento deles. Eu oro a Ti, Senhor, em favor desse casal que está pensando em divórcio. Deus Santo, entra com a sua graça, coloque pessoas, meu Deus, para aconselhá-los. Meu Deus, eles precisam de ajuda, tem misericórdia. O Senhor não os ajuntou, o Senhor não os ligou em casamento para o divórcio. Deus, tenha misericórdia e os abençoe. Dê a eles um coração perdoador, um coração, meu Deus, que se volte, meu Deus, para a sua vontade. E eu oro também, Senhor, a Ti em favor desse rapaz, dessa moça que está solteiro. Deus Santo, que haja todo o temor do Senhor no coração desse rapaz, dessa moça, e que eles venham compreender que viver para a sua glória é a melhor coisa que pode ser feita, e que o Senhor possa, meu Deus, conduzi-los um dia a um casamento santo para a sua glória e para o prazer e a alegria deles. Em nome de Jesus agradecemos a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado. Meu irmão, minha irmã, não esqueça da nossa programação, tá? Olha só, quinta-feira, Promessas de Esperança, segunda-feira, Texto e Contexto, terça-feira, Conexão Feminina, nossa escola bíblica reprisada no sábado, e não se esqueça que a partir da próxima semana vamos começar com a nova série de lições Firmados em Cristo. Vamos estudar o livro de Colossenses e Filemão. Que Jesus abençoe sua vida, que você tenha um bom restante de semana. Nos encontramos na próxima semana com a graça de Deus e bons estudos.